Boa noite. Vamos fixar um comentário. Como ensinar crianças em idades diferentes? Olá, tudo bem? Só tô fixando o comentário aqui. Olá para quem tá chegando. Deixa eu só fixar aqui o comentário, isto. Olá, olá, olá. Boa noite para todo mundo que tá entrando. Eu sei que esse é um horário mais dificinho, né? 19 horas, geralmente a gente tá colocando as crianças, né, no banho e tudo mais. Mas eu também sou mãe e tô tentando dar um jeito. Boa noite, tô tentando dar um jeito aqui na família aqui também, tá? Olá! Então, pessoal, olha só. O tema de hoje é um tema que apareceu bastante na caixinha de perguntas que eu deixei nesses últimos 2 dias, né? Sobre a questão de ensinar idades diferentes, né? Realmente é um desafio, né? Então, o que eu queria dizer aqui para vocês é que se vocês encontram alguma dificuldade, vocês não são anormais, de forma alguma. Isso é uma coisa super comum, porque crianças diferentes exigem coisas diferentes. Boa noite. Crianças de idades diferentes possuem, inclusive, tempos de concentração diferentes, né? Então, daí, nós somos uma geração que sempre foi para a escola. Os nossos pais foram para a escola. Dificilmente você vai encontrar alguma família que o chefe de família nunca foi para a escola. Todo mundo foi para a escola. E o que acontece? Essas famílias, né? Todas as nossas famílias, como que a gente cresceu? A gente cresceu vendo as salas de aula com crianças da mesma idade, né? A gente não se espanta de uma sala de aula ter 40 crianças. Bom, eu me espanto, gente, é um horror. Mas, enfim, uma sala de aula com 40 crianças. Mas nós não conseguimos imaginar de uma forma muito natural uma sala de aula multisseriada, né? Então, a Érica diz que está vivenciando isso com filhas de 11 e 13 anos. E te digo que essa diferença não é tão grande. É possível dar conta dessas diferenças, tá? Mas assim, como a gente tem essa dificuldade, né, por conta da realidade com que a gente cresceu, é normal que a gente perceba, assim, tenha uma certa dificuldade de imaginar as aulas para os nossos filhos, né? Ou então alguma aula de reforço para as crianças meio que ao mesmo tempo, tá? Eu queria falar para vocês novamente, né? Quem tá chegando, que tem aqui no cantinho, tem uma caixinha de diálogo com um pontinho de interrogação. Nessa caixinha de diálogo você pode colocar as suas perguntas. Olá, boa noite para quem tá entrando ainda. Então é assim. Por conta de tudo isso, nós acreditamos que não é possível dar aula para as crianças de idades diferentes, tá? Mas eu queria lembrar uma coisa para vocês. A escola, do jeito que a gente conhece hoje, ela é uma invenção moderna, ela é uma invenção nova. Há muitos anos, a escola não existia, né? E as pessoas ensinavam e aprendiam dentro de casa. E a não ser que tivessem múltiplos e múltiplos gêmeos, as crianças teriam todas idades diferentes. Então, isso é uma coisa que era muito natural há um tempo atrás. Outro ponto a ser lembrado: escolas rurais, né? Assim, em lugares de difícil acesso, é comum que numa mesma sala de aula tenham crianças de diferentes idades. Então, mesmo no ambiente escolar, é possível que salas multisseriadas sejam encontradas ainda hoje, tá? Dificulta a situação da professora? Claro, né? É claro que dá uma dificultada, mas não é impossível, tá? Então, assim, o que eu quero
trabalhar com vocês hoje é perceber essa possibilidade da questão das aulas com crianças com idades diferentes, tá? Então, assim, como eu falei há pouco tempo atrás, crianças diferentes possuem formas de aprender diferentes. Crianças de idades diferentes, além de ter a forma de aprender diferente, elas também têm tempos de concentração diferente. O tempo de uma criança de 4 anos não é o mesmo tempo de uma criança de 10, 12 anos. Isso pode parecer muito, assim, óbvio, mas na hora que a gente tá ali com a criança, eu já me peguei assim, exigindo uma concentração de uma criança menor, porque eu acabei de dar aula para uma criança maior e ela tinha, né? A gente tem essa coisa de acabar comparando. E isso é muito, muito comum, tá? Então, assim, por que eu falei essas duas questões? Porque é super importante que vocês conheçam o filho de vocês. Conheçam os estilos de aprendizagem dos filhos de vocês. A gente já vai chegar nessa questão do ao mesmo tempo. Mas a gente precisa trabalhar nessa questão anteriormente, assim, né? Antes da gente realmente estar preocupada com as crianças que estão ali aprendendo na nossa frente, a gente precisa conhecer cada filho. Então, conheça o seu filho e principalmente a fase que ele está. Crianças, olá Priscila, crianças aprendem, né? Como eu falei, crianças diferentes aprendem de formas diferentes. Então, assim, você vai dar aula para uma turma multisseriada, você precisa saber as necessidades de cada aluno, né? Então, eu já trabalhei numa escola de educação personalizada. E uma das coisas que se falava muito nessa escola de educação personalizada é a questão de você conhecer as necessidades do seu aluno. O seu aluno que está ali na frente, né? No caso das mães que dão aula em casa ou que vão dar algum reforço, mesmo as mães que não fazem o homeschooling, precisam entender que aquela criança que está ali na frente dela, ela é uma pessoa completa, uma pessoa integral, e ela precisa da formação integral. Para isso, você precisa conhecer quais são as necessidades daquela criança, né? Então, se isso é exigido dentro da escola, imagina dentro de casa, né? Então, você não vai ter uma turma de 40, creio aqui que ninguém tem 40 filhos, né? Então, você não tem uma turma de 40 filhos, você vai ter 1, 2, 5, 8, 10 filhos, né? E é possível você conhecer as necessidades de cada criança. Então, se você pretende realmente fazer com que o teu homeschooling, o teu after schooling, o teu processo de alfabetização dê certo junto com crianças diferentes, você precisa conhecer as necessidades que o teu filho está apresentando. Conheça, então, mais uma vez, pessoal, conheça as necessidades de cada criança e conheça a fase que ele tá. Então, a Priscila ali até colocou que isso é muito importante. Gente, isso é muito importante. Porque senão você vai estar trabalhando quando a criança está precisando de B. E isso vai atrapalhar o andamento com as outras crianças, tá? Então, assim, olha, quando eu estava preparando o conteúdo para essa live, uma coisa que me veio muito na cabeça é que, assim, a gente fica pensando, né, naquela criança de 2, 3 aninhos que está correndo em volta dos outros mais velhos e a gente, né, e fica imaginando assim, né, a mãe se descabelando. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que isso acontece em toda casa, não acontece só na sua, acontece aqui também. Tá? Então já aconteceu diversas vezes ou em outros dias vai acontecer novamente. O que a gente precisa para fazer com que isso seja minimizado? A gente precisa de um planejamento. Você precisa do seu planejamento. Quanto menos você estiver preparado, mais coisas vão acontecer e menos, assim, você vai ter menos rédeas da situação. Então, quando uma criança mais nova faz muita birra, começa a fazer muita birra, uma das coisas que eu, como especialista em desenvolvimento pessoal e familiar, falo para as famílias, é que você tem que se adiantar à birra daquela criança.
Perceba, ela faz birra porque ela tá com fome, ela faz birra quando ela tá com sede, quando ela tá com sono. Então, a família que se adianta a essas situações, então já dá o copinho d'água, já aparece com a comidinha antes daquela situação, ela tá prevenindo aquela situação de birra. E algo parecido acontece para você poder dar aula para idades diferentes. Se você conhece o seu filho, se você tem um bom planejamento, sabe qual que é a fase que ele tá, você vai pensar de uma forma preventiva com determinadas situações, tá? Então, ter um planejamento é algo essencial para você poder dar aula para idades diferentes. Porque você vai planejar para aquela criança específica, para outra. E nesse planejamento, você já vai pensar o que você precisa fazer para que esse todo dê certo. Isso faz parte do planejamento. O planejamento não é apenas a atividade que você vai dar no dia. Então, eu costumava dizer para as professoras, quando eu era coordenadora, o planejamento não é apenas, se você vai dar aula de matemática, aula de adição, o planejamento não é apenas a continha que você vai fazer, 23 mais 44. Não é a relação de continhas que você vai fazer. O teu planejamento, ele tem que prever como que você vai conduzir aquela aula. Quais são as dificuldades que talvez você encontre? Como que você vai dar conta de cada pergunta daquelas crianças? Então, esse é algo importante para vocês terem em mente. As outras coisas que eu creio que é muito importante para as mães terem são 3 virtudes: paciência, ordem e vontade. Dar aula para crianças de idade diferentes, você necessita ter paciência, ser mais ordenada com o passar do tempo e ter vontade de fazer com que aquilo vá até o final, com que você consiga realmente finalizar aquilo que você planejou. Porém, isso é um processo. Não tem como a gente conseguir, de uma hora para outra, mudar coisas em nós. Eu escuto com bastante frequência, inclusive olhando para o espelho, que as pessoas têm pouca paciência. Como que eu vou dar conta da minha pouca paciência? Eu não sirvo para isso porque eu tenho pouca paciência. Eu não vou conseguir dar aula para os meus filhos porque eu tenho pouca paciência. Então, paciência, a ordem, a vontade são virtudes. E as virtudes são hábitos operativos bons. O que significa isso? Então, um hábito é algo que a gente desenvolve, né, que a gente faz todos os dias e que passa a ficar muito natural. Para que uma virtude se torne realmente, se instale, apesar que a gente nunca tem uma virtude completamente instalada, né? Para que esse aplicativo realmente seja instalado na gente, a gente precisa desse processo, a gente precisa prosseguir, continuar com essa vontade firme de fazer todos os dias. Então, por que eu tô falando isso, gente? Porque as coisas que precisam ser desenvolvidas pela mãe não vão acontecer na velocidade que provavelmente ela tá esperando. Você precisa ser um pouquinho carinhosa consigo mesma, porque nós somos pessoas que possuem defeitos. E dar aula para filhos de idades diferentes vai exigir de você algumas habilidades. Então, assim, essas habilidades você também vai precisar desenvolver. Então, esse é um dos motivos que eu falo que o homeschooling é um estilo de vida. Porque não é só dar aula para os filhos. É desenvolver a nossa própria paciência. Então, quando uma criança começou a fazer birra e você estava com uma experiência super legal para ser desenvolvida. Poxa vida, né? Como que eu vou trabalhar com aquela criança? Porque aquela criança que está tendo birra naquele momento precisa aprender também. Ela também faz parte da família. Ela também tem o direito de ter a idade que ela tem e ter alguém que a acolha, algumas vezes de forma firme, mas ter alguém que a acolha para que ela também possa aprender. Então, assim, essa coisa de perder a paciência é muito também de orgulho. Nossa, não acontece do jeito que eu quero. Como que vocês ousam fazer as coisas de forma diferente daquilo que eu quero, né?
Então, assim, uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui, e eu tento falar pra mim mesma, gente. Essas coisas que eu tô falando aqui pra vocês fazem parte da minha própria reflexão também, tá? Bem longe da perfeição. Então, assim, como esse processo, ele não acontece da noite para o dia, o que a gente precisa é cuidar para que a gente não coloque metas tão altas pra gente mesmo e aí acabe se frustrando, porque as metas são inatingíveis, tá? Então, muito claro, gente. Nesse processo, vocês precisam ter essa paciência consigo mesmo nas dificuldades que vocês vão encontrando. Então, lembrem, planejamento. Nesse planejamento, coloquem o que os filhos de vocês estão passando e as necessidades deles e os estilos de aprendizagem, tá? Agora, vamos pensar o seguinte. Como cargas d'água, eu vou fazer isso. Ok, eu já entendi que eu preciso ter o meu planejamento, eu preciso de paciência, de ordem, de vontade, né? Como que eu vou fazer, né? Nesse caldo. Então, vamos lá. Primeira coisa, vocês vão pensar o que os filhos menores de vocês estão precisando. Então, aquela criança lá, ela tem 2 anos, ou o mais novo tem 4, é um bebezinho. O que ele está precisando? Pensem de forma muito clara o que vocês querem fazer com essa criança também. Aqui entra a questão de conteúdo, aqui entra a questão de autonomia, higiene, deixa eu ver, as brincadeiras que você deseja trabalhar com essa criança. Então, nesse momento, vocês vão elencar todas as coisas que você precisa trabalhar com essa criança daquela idade. Leve em consideração a fase de desenvolvimento que a criança está e aquilo que ela já apresentou para vocês. Então, você já percebeu que ela tem alguma dificuldade na dicção, ou então tem alguma questão que você deseja desenvolver de coordenação motora ampla. Então, essas coisas vocês já colocam. Isso aqui é uma parte do planejamento, tá? Então, vocês vão analisar aquela criança, o que ela está precisando. E aí, então, vocês vão analisar o que os filhos mais velhos precisam, tá? E o que eles já conseguem fazer sozinhos. Aqui tá um pulinho do gato, tá, gente? O que os filhos mais velhos de vocês conseguem fazer sozinhos? Ah, Cibele, mas se eles conseguem fazer sozinhos, eu não preciso mais trabalhar com eles. Será? Será que não tem nenhuma revisão? Será que não tem uma leitura? Será que não é um tempo de leitura, uma caligrafia? Vocês ficam do lado do filho de vocês quando eles precisam fazer caligrafia, né? Ah, mas Cibele, se eu não ficar do lado, ele não faz. Então, nós precisamos desenvolver essa vontade da criança, desenvolver a capacidade de concentração. A gente precisa desenvolver várias habilidades. Vocês conseguem ver como existem diversas coisas dentro de um homeschooling ou de um after schooling que não são conteúdo, mas que fazem parte da vida de uma criança e que vai acompanhar para o resto da vida? Vão estar lá com 45 anos e vão ter que ter desenvolvido força de vontade para fazer aquilo que não tem tanta vontade de fazer, né? Que o corpo tá pedindo, tipo, fique no sofá, continue na cama, mas a criança vai ter que ter desenvolvido? Ou então, concentração, né? Um adulto que não consegue se concentrar. Então, tem certas coisas que a gente tem que desenvolver na infância. E que isso faz parte do nosso trabalho como pais. Tanto faz se é after schooling, se é homeschooling, tanto faz, tá? Então, olha só. Então, continuando. Vamos pensar em quais coisas que vocês podem imaginar e fazer uma listinha do que os filhos de vocês conseguem fazer. Quais revisões vocês imaginam que eles podem fazer? Então, deixar um texto com algumas perguntas. Montagem de algum resumo. Pequenas frases de alguns parágrafos que vão ajudá-los a fazer uma revisão. Tabuada. Montagem da tabuada. Ah, Cibele, mas quantas? O que teu filho está precisando nesse momento? Qual tabuada? De qual forma que você deseja que ele faça isso? Então, vamos desenvolver a autonomia, gente. Caligrafia, leitura, tarefas em sites online. Então, por exemplo, existe o IXL, que vocês podem
podem pesquisar e lá tem algumas tarefinhas. Ah, vai ser o principal de tudo que vocês vão trabalhar? Não precisa ser o principal, mas pode ser uma carta na manga para que nesses momentos vocês tenham, porque a ideia aqui é que essa criança vai estar estudando, ela vai estar fazendo alguma coisa que está relacionada ao estudo dela e você não vai estar grudada nela. Esse que é o importante, tá? Essa é a parte de conteúdo, mas vocês não precisam ficar só nessa parte de conteúdo, porque como eu falei, o homeschooling, né, e o desenvolvimento da educação das crianças não está apenas, a gente não pode ficar preocupado apenas com os conteúdos, nós precisamos nos preocupar com a criança de uma forma integral. Então vocês também vão pensar em tarefas da casa. Estender uma roupa, lavar uma louça, arrumar a sua própria cama, então dar uma varrida em algum lugar. Quais são as coisas que aquela criança específica naquela idade consegue fazer sozinha e que você pode deixar como uma tarefa diária para ela. Então, antes de começar as atividades, ela tem que arrumar a sua cama, arrumar alguns brinquedos, não sei, em volta da cama, lavar a sua própria caneca do café da manhã, tá? Então, essas são situações que enquanto você estiver com as crianças mais novas, as mais velhas poderão estar fazendo, tá? Então, você vai começar a tua aula pelos mais novos. Comece a sua aula pelos mais novos. Ah, Cibele, mas é que daí assim eu não vou estar dando atenção para aqueles que estão realmente em idade escolar. Aqueles que estão em idade escolar eu não vou estar dando tanta atenção e aí eu fico muito nervosa. Então vamos pensar o seguinte, você começa pelos mais velhos e aí os mais novos estão precisando de você. Estão sedentos pela sua atenção, pelo seu olhar, e daí eles te interrompem de 3 em 3 minutos. E aí você vai ficar mais nervosa ainda, porque você não está conseguindo dar aula para os mais velhos. E você preparou aquela aula tão legal para as crianças mais velhas. Entende onde eu quero chegar? Então, dar aula para as crianças mais novas não significa que você vai priorizar, né, esquecer dos conteúdos daqueles que estão na idade, né, naquela idade assim que o pessoal chama mais atenção. Então você tem uma criança de 2 anos, tem uma criança de 3 anos e tem um outro ali de 10. Então, em termos de conteúdo, quem que precisa de mais atenção? O de 2 ou o de 10? É claro que é o de 10. Mas o que eu tô querendo dizer aqui não quer dizer que vocês vão trabalhar e colocar toda a atenção de vocês nas crianças menores. Não, vocês vão estar preparando o caminho para poder se debruçar para os mais velhos, tá? Então, assim, vocês vão garantir o que todos precisam. Então, o que os mais novos precisam? Então, essa é uma fase, né? As crianças mais novas, elas possuem essa necessidade de toque, essa necessidade do colo, do abraço, do olho no olho. Eu já vi criança assim que pega no rostinho da mãe, assim, e a minha filha fazia isso, né? Tipo, olhe pra mim, eu quero o teu olhar, eu quero a tua presença. Essa é uma necessidade muito natural das crianças. E é importante que a gente perceba isso. E se é uma necessidade, se nós estamos fazendo homeschooling, a gente precisa perceber e colocar isso na ordem do dia. Então, quando você estiver com as crianças mais novas, o que você vai dar conta? Você vai dar conta daquilo que elas realmente estão precisando. O que pode ser isso? Rolar no chão. Ah, Sibeli, você tá brincando. Não tô brincando. Role no chão com seu filho. Pegue no colo, tenha esse tato, pele com pele. Deixe ele pegar em você. Faça atividades sensoriais. Então, dependendo da idade da criança, vai ser uma baita de uma brincadeira. Então, deixar lá gelatina com bolinha comestível para que eles peguem. Se for para a boca, não tem problema.
água morninha e água gelada, né? Num dia que também não tenha problema, que, né, para ninguém ficar gripado, mas faça essas atividades que garantam esse contato, que garanta risada, que garanta que a criança se sinta amada. Quando a criança está chamando atenção, ela realmente está precisando daquilo. Então a gente tem que ter uma certa sensibilidade para não deixar isso passar. E acreditem, isso desenvolve memória afetiva, desenvolve essa confiança da criança, ela sabe, né, que ela tem um porto seguro. Vocês podem trabalhar também jogos. Vocês vão ver ali qual que é o conteúdo que você quer trabalhar com a criança. Você não precisa sentar com ela e só fazer atividade de folha. Claro que a atividade de folha, né, nas folhas em branco ou nas próprias apostilas, a criança também vai se sentir importante. Olha, eu estudo como meu irmão, eu estudo como a minha irmã. Mas não precisa ser só isso. Tá? Só vamos lembrar aqui, o que as crianças mais velhas vão estar fazendo enquanto você está dando aula para as crianças mais novas. Elas vão estar fazendo nada? Não. Elas vão estar já estudando, elas já vão ter feito alguma atividade que vai desenvolver a noção de vida autônoma, de responsabilidade perante a família como um todo. Então, vocês estão desenvolvendo coisas importantes nos mais velhos também. E eles precisam perceber que depois que você acabar com os mais novos, você vai tomar aquilo deles. Então, existe essa questão de responsabilidade, né? Então, com os mais novos, o que acontece? Vocês vão deixar muito claro a sua atenção. Essa é uma questão que a Cássia Kawamura, ela fala de encher o potinho do amor, né? É parecido do que eu tô dizendo para vocês, né? Então a gente vai mostrar para a criança que ela é muito amada, que a gente também precisa dela. Isso cria memória afetiva. A live vai ficar salva assim, vai ficar no meu feed, tá? Então assim, a criança precisa perceber que ela não vai precisar subir na tua cabeça quando estiver com os irmãos, tá? E agora é um ponto importante. Isso vai dar certo da noite pro dia? Não sei. Talvez algumas crianças isso dê certo da noite pro dia. Outras, a gente precisa tentar várias vezes, até criar a rotina, criar o hábito, né? Então, né, lembrem que se a gente não pode exigir de nós mesmas uma mudança da noite para o dia, a gente também não pode exigir dos nossos filhos essa mudança da noite para o dia, tá? Então, o que costuma acontecer é que quando as crianças mais novas estão saciadas, já brincaram, já subiram na nossa cabeça, já fizeram os joguinhos, elas vão estar um pouquinho mais tranquilas. E nesse momento você vai deixar para aquela aula que você vai dar para os mais velhos, tá? Então você vai dar aula para os mais velhos. Você vai ver se eles fizeram a revisão, vai perceber se eles fizeram aquilo que vocês tinham combinado com relação à casa, né? Você pode perceber assim, mas isso aqui ele não fez da forma como eu faria. Então arrumar a cama. A criança não arrumou a cama da forma como você faria. Mesmo assim, elogie e num outro momento mostre a forma que você, né, acha melhor, se é algo que precisa realmente ser aprendido. Mas não esqueçam do elogio. O elogio dá conta, né, de uma parte da autoestima. E se a gente só ralha com a criança, o que ela vai sentir? Que ela não consegue dar conta daquilo que a mãe imagina que é o certo. E isso vai minando com a autoestima da criança. E logo, quando você sentar do lado dela, ela não vai mais querer ter aula, né? Então, assim, daí um outro ponto sobre dar aula para crianças de idades diferentes. Então, além dessa super dica de vocês darem conta daquilo que cada idade precisa e fazer com que as crianças vão criando essa autonomia, a seleção de conteúdos ou de disciplinas ou de assuntos que vocês podem dar para todos
ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma leitura em voz alta. Então, desenvolver o hábito da leitura em voz alta em família. Então, mas para que isso é importante? Gente, um monte de coisa. Existem histórias de crianças que os pais sempre liam em voz alta e parecia que as crianças não estavam prestando atenção, mas na verdade elas estavam, só que eram crianças sinestésicas, mexiam com outras coisas e no final das contas elas passaram a ter um imaginário muito rico e na hora de escrever era possível perceber que a estrutura gramatical havia sido internalizada também, por causa da leitura em voz alta. Então, esse é um assunto que é super possível trabalhar com as crianças ao mesmo tempo, tá? Então, mas daí depende também um pouco de habilidade dos pais. Se a gente lê as coisas, né, os livros, as poesias, como se a gente estivesse lendo uma bula de remédio, aí fica complicado. Tá? Então, lembrem, vocês não estão lendo bula de remédio. Vocês estão lendo uma aventura, alguma coisa que as crianças precisam imaginar, tá? Então, a voz de vocês, modular a voz, né? As pausas, né? Respeitar os pontos de interrogação e tudo mais, faz parte disso. E daí, quanto mais, né, a gente consegue teatralizar, quanto mais a gente consegue se esforçar nessa questão, mais as crianças menores vão conseguir acompanhar junto com as mais velhas, tá? História mesmo, não historinha, história mesmo, história do mundo, história do Brasil. Esse é um assunto que é super possível dar para todo mundo junto. Então você não precisa ter 30 horas num dia para dar conta de todos os teus 3, 4, 5 filhos. É possível que algumas dessas coisas sejam dadas ao mesmo tempo, literalmente ao mesmo tempo, com todo mundo sentado junto. Mas, Cibele, como é que eu vou exigir daí? Como é que eu vou trabalhar a conversa, né, o diálogo? Você vai exigir de acordo com aquilo que a criança consegue. Então, para a criança de 4 anos, você pergunta qual parte da história que você lembra? Você vai trabalhar a memória. Para a criança de 12 anos, você vai perguntar algo relativo a que ela reconte a história, que ela responda alguma coisa com um porquê. Por que o rei fulano de tal invadiu o lugar tal? Então, para que ela possa responder para você, mostrando que ela escutou a história e que ela compreendeu a situação. Na hora de avaliar ou na hora de pedir uma atividade relativa àquela aula, o que você vai fazer? Para o menor, você pode pedir um desenho e depois ele tem que recontar aquilo que ele desenhou e ver se estava de acordo com a história. Porque o teu objetivo daí com os menores é trabalhar essa questão de noção temporal, a própria memória mesmo, de saber repetir aquilo que foi falado, né? E com os mais velhos, o que você pode fazer? Você pode pedir uma resenha, você pode pedir uma pesquisa sobre aquele mesmo assunto que o outro lá fez o desenho, tá? Experimentos de ciências. Gente, tem coisa mais gostosa que você fazer um experimento de ciências e ter as crianças em volta? Cada um vai perceber com a sua capacidade. Então, você já tenha as perguntas prontas para cada idade, né? Dê espaço para que as crianças possam participar. E uma dica importante, né? Nesses momentos, dê a oportunidade das crianças menores participarem antes das mais velhas. Por quê? Porque senão elas vão começar só a repetir as coisas que as crianças mais velhas vão falando. Então, dê chance das crianças mais novas falarem primeiro para que elas possam desenvolver a verbalização, né? E aí, como elas estão prestando atenção, quando as mais velhas falarem, provavelmente vão falar alguma coisa que elas não tinham percebido e isso vai agilizando o pensamento delas. É muito comum que os filhos mais novos aprendam a ler antes, desenvolvam o gosto pela leitura de uma forma muito fluida, porque eles veem isso nos irmãos mais velhos.
Outra coisa que vocês podem fazer é o caderno da natureza. Leva todo mundo para passear e cada um vai olhar para aquilo que chamar a atenção. E aí você vai trabalhar com cada um de acordo com aquilo que a criança consegue te fornecer, tá? Então, sempre assim, que o que muda é essa exigência nessas avaliações, tá? Deixa eu ver aqui, ó, temos uma perguntinha aqui. Cadê a pergunta? Ainda não apareceu aqui. Ixi, a pergunta não tá querendo aparecer. Eu queria saber aqui se alguém tem alguma pergunta para fazer aqui para mim que não conseguiu deixar escrito ali, porque eu não tô conseguindo ver essa perguntinha aqui. Se quiser deixar no comentário ali mesmo, as perguntas não estão aparecendo para mim, tá? Não tá aparecendo. Bom, era para ser uma livezinha rápida mesmo, né? 35 minutos nem é tão rápido assim. Mas é isso, gente. Essas sim, são algumas sugestões que eu tenho, que eu aplico com as minhas filhas, né? As mais velhas têm uma listinha de coisas para fazer. E aí, uma das coisas que eu tenho para falar para vocês é qual seria o desafio, tá? Um dos grandes desafios disso é que quando a gente forma, né, essa rotina, quando a gente faz essa listinha com as crianças, somos nós mesmas as primeiras a sabotar a listinha. Porque a gente estava cansada naquele dia, porque tantas outras coisas aconteceram. Então, essa é uma situação que a gente precisa ter muito claro, que a gente vai ter que continuar tentando. E refazer a listinha. Então, percebe se a listinha dos maiores ficar defasada, refaz. E refaz muitas vezes com a ajuda das próprias crianças. Então, os mais velhos, eles podem saber aquilo que você está colocando. Eles podem sugerir. Escrevam, deixem claro, coloquem essa tabela num lugar muito fácil para a criança. Vocês podem, inclusive, fazer com que eles consigam fazer ticar. Então, já arrumei a cama, já lavei uma parte da louça, já, não sei, arrumei a sapateira, não sei, na segunda pode ser a sapateira, na terça pode ser uma das gavetas do armário. Então, vocês vão tendo essas tarefas e eles têm que saber. E assim eles vão aprendendo a organizar o próprio dia deles, tá? Então tenham isso muito claro, que eles possam ver a organização numa tabela, no caderno, em algum lugar que eles possam ir acompanhando. E conforme os dias vão passando, uma sugestão, que inclusive é uma das coisas que eu quero aplicar aqui em casa, é conversar com a criança do porquê que ela não está conseguindo fazer tal coisa, o que ela acha daquela atividade, ela está tendo dificuldade de fazer, não está tendo dificuldade, como que você pode ajudar para que ela consiga fazer sozinha. O fazer sozinho é extremamente importante, porque a gente precisa desenvolver a autonomia dos nossos filhos. Nós não vamos, gente, acreditem, vocês não vão querer adultos mais tarde, de 30 e poucos anos, precisando de vocês para tudo. Isso não dá alegria nos pais. O que a gente quer são pessoas que sejam autônomas, corajosas, capazes de fazer as coisas. E dar aula para crianças de idades diferentes é uma oportunidade das crianças desenvolverem essa autonomia naquilo que elas já conseguem. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo de novo aqui. Aqui, a pergunta. Nossa, um monte. Como não sobrecarregar as crianças que estão indo para a escola? Como não sobrecarregar? O que eu faria, gente? Eu faria o seguinte. Eu veria o que as crianças estão vendo na escola, acompanharia a tarefa de casa, observaria como que essa criança está fazendo a tarefa de casa, ela sabe fazer, ela sabe estudar.
Muitos casos de adultos que chegam na faculdade e não fazem a menor ideia de como estudar, tá? Porque eles não aprenderam na fase de criança mesmo, na infância, tá? Então eu veria isso, não colocaria muitas coisas a mais, pelo menos no começo, porque a criança precisa aprender a estudar. Então eu viria o que essa criança está vendo na escola e eu faria essas revisões dentro de casa, tá? Deixa eu ver aqui, então, esse eu já acabei de responder. Como fazer um after schooling? Bom, vamos ver aqui, cadê? Será que não foi? Como fazer um after schooling bom? Bom, é basicamente a mesma resposta da pergunta anterior. Então, se você tem filhos de idades diferentes, você vai pegar essas dicas que eu dei ao longo da live, tá? Só que você vai fazer com as tarefas de casa, tá? As tarefas, os conteúdos, saber quando que tem prova, verificar se a criança está sabendo. Muitas vezes a gente não precisa estudar a tarde toda. Se o filho estuda de manhã, a gente não vai precisar estudar a tarde toda. Nós vamos rever aqueles assuntos. Então a criança fez uma tarefa bem feita e você vai tomar aquela tarefa dela, tá? Opa, tava quase caindo meu celular aqui. Então vamos ver aqui outras perguntas. Preciso estudar e trabalhar, mas se as menores me veem sentadas, acham que é hora de colo. Então dê colo primeiro para elas. Porque senão você não vai conseguir trabalhar. Então dê o colo. Dê esse carinho, amasse, que elas sintam isso, tá? Então elas têm que sentir, porque senão a gente vai estar colocando o trabalho em primeiro lugar. E o que acontece é que daí a gente vai estar invertendo as coisas. Então dê a atenção que os seus filhos precisam primeiro, que eles sintam que vai ter aquele tempo, tá? Quando no Pequeno Príncipe, no livro Pequeno Príncipe, tem uma fala sobre isso, né? De criar a rotina. Então, quando a gente cria a rotina, a gente desenvolve essa noção de que aquilo vai acontecer sempre. O coração da criança fica quentinho, que tá chegando a hora de ficar com a mãe. E aí depois ela sabe, ó, agora a mamãe vai ter que fazer outra coisa. E daí levar em consideração que é necessário que a criança comece a aprender. Então, vai ter certas vezes que a gente vai ter, né, que realmente deixar a criança para ir fazer outra coisa. Mas dê a atenção primeiro, tá? Qual o melhor horário para dar as aulas? Manhã, tarde ou dividir em 2 períodos? Aqui em casa, eu já dei aula de manhã, só de manhã, já dei aula só de tarde e já dividi entre os 2 períodos. E a minha resposta é: você precisa perceber aquilo que cai melhor para a sua família. E não para sempre. Por quê? Porque a família também passa por determinados períodos. Então, assim, se você tá com filhos que são matutinos, tenta fazer as aulas na parte da manhã. Coloca tudo para a parte da manhã e faz na parte da manhã. Se você começa a perceber que de tarde eles vão render mais de tarde, faz na parte da tarde. Essa, gente, é a maravilha do homeschooling. A gente conseguir se adequar a algumas situações. Vai dar certo sempre? Algumas vezes sim, outras vezes não, tá? Mas eu faria isso. Eu mediria as condições de pressão, temperatura, para poder ver o que é melhor para minha família. E você precisa escolher aquilo que é melhor para sua família, tá? Mais uma pergunta, vamos ver. Elas estão demorando para aparecer aqui, gente. Não sei o que acontece. Tinha mais pergunta aqui e agora parece que não tem mais nenhuma. Vamos ver. Aqui. Falar sobre as crianças e as tarefas de casa. Qual a importância disso na educação? Olha, para quem tem as crianças em idade escolar e estão indo para a escola, a tarefa de casa, ela é um momento para a criança rever aquilo que ela viu na escola. E esse é uma oportunidade de estudo. E nesse momento você vai ter condição de perceber, como eu disse anteriormente, como que essa criança está estudando. Ela tá estudando de forma rápida só para entregar? Ela sabe responder aquilo ou ela não está sabendo responder?
Por que que ela não está sabendo responder? Em qual ponto que ela precisa rever? Já vejo aqui, ó, 2 crianças pequenas de 4 e 6 anos. Só um instantinho já respondo essa, tá? Então, assim, a tarefa de casa, no meu ver, é um ponto importante para os pais perceberem como que os filhos estão indo. Tem muitas mães que não gostam, né, da tarefa de casa porque é algo a mais para as crianças fazerem. Mas se vocês pensarem nessa questão da possibilidade de você ver aquilo que a criança está vendo em sala de aula e ver se ela está conseguindo responder, você tem um prato cheio para poder desenvolver aquela atividade, desenvolver aquele estudo e ensinar a criança a estudar. Eu considero uma coisa importante. Então, a Lidiane perguntou aqui, ó, e com 2 crianças pequenas, 4 e 6 anos. Então, você vai ver o que as 2 vão precisar. A de 4 e a de 6. Eu tenho a mesma coisa aqui em casa, de 4 e 6. A de 4 anos provavelmente está numa fase de pré-alfabetização. E a de 6 anos, provavelmente na fase de alfabetização. Então, as atividades são parecidas. O que acaba acontecendo é que você pode trabalhar com a de 6 anos... E a de 4 anos, que foi o que aconteceu com a minha filha, ela vai acompanhar. Ela pode até fazer a mesma atividade. Nesse caso, as minhas fazem juntas. Então, eu trabalho lá atividades de consciência fonológica. As 2 fazem juntas. Adivinhar qual que é o bichinho que eu tô apresentando. Então, elas fecham o olho, eu coloco um som e as 2 têm que adivinhar. Se é só de 6 começa a adivinhar, eu peço, ó, agora é a vez da irmã, tá? Então, assim, vocês podem fazer várias atividades bem juntas, porque elas estão numa fase bem parecida, tá? Para uma vai ser, talvez, revisão. Para outra vai estar vendo pela primeira vez. Então, e assim vai trocando. A outra pergunta é como trabalhar a vontade. Então, a vontade é uma virtude e a gente precisa ter um processo para isso. Não é da noite para o dia. Então, com crianças pequenas, então vocês vão lembrar o seguinte, tá? Quando falarem de vontade, vocês vão lembrar de um pezinho de musculação mesmo, tá? Então, quando a gente entra na musculação, a gente não começa levantando aqueles pesos gigantes. Impossível. Por quê? Porque a gente não tem musculatura para isso. Então, é mais ou menos a gente pensar assim, que a gente não vai fazer uma grande empreitada porque a gente não tem estrutura de vontade para fazer a grande empreitada. Por isso, desde pequeno, nós precisamos trabalhar a vontade das crianças com coisas pequenas, tá? Por isso que a gente não faz uma criança de 2 anos arrumar a sala. Então, ela deixou todos os brinquedos espalhados, né? A gente não faz ela juntar tudo. Foi ela que fez a bagunça, mas a gente não faz ela juntar tudo. Juntar tudo para uma criança de 2 anos seria como a gente dar um peso muito grande para alguém que está começando a fazer a musculação agora. Então, o que a gente faz? A gente junta quase sempre a maior parte, mas a gente faz a criança juntar junto com a gente algumas coisas. Mesmo que ela diga, não, eu não quero fazer outra coisa, mesmo que ela dê uma chorada, mesmo que ela faça birra, ela tem que perceber que ela precisa participar daquilo. Então, algumas vezes vai ser um pouquinho forçado, não precisa ser sofrido, mas ela precisa perceber que ela faz parte daquilo. Então, a gente tá junto com ela e a gente vai trabalhar junto. E trabalhar à vontade nas crianças, em outras situações, é parecido com isso. Ah, mas a criança não tem vontade de fazer a tarefa de casa. Algumas vezes nós teríamos que fazer as coisas sem a vontade. E aqui eu quero deixar muito claro, tem 2 aspectos, né? A vontade, aquela inclinação, eu não tenho aquela inclinação, mas a minha razão tem outra. É uma vontade firme para querer o bem. Então, eu quero o bem, mesmo que o meu corpo não esteja afim, eu quero aquele bem. Então, eu me esforço para conseguir atingir aquele bem. E aí, a gente vai mostrando para as crianças qual é o bem que ela consegue de cada situação. Por isso que a gente precisa elogiar, por isso que a gente precisa mostrar para as crianças que nós confiamos na capacidade dela, tá? Gente, é um processo, tá? Não acontece de uma hora para outra. Simplesmente não dá. Vamos ver outra pergunta que a gente tá quase terminando.
Horas de estudo diário é ideal de 5 anos e 11 anos. Olha, eu acho o seguinte, você precisa ter um mínimo, né? Então, veja lá, qual que é o teu objetivo para aquele período, tá? Então, para aquele período. Então, o período de 6 meses, o período de 1 ano ou de uma semana. E aí você vai ter o seu conteúdo separado naqueles dias. Então, na segunda-feira, você separou que vai ser a tarefa 24 de matemática e uma tarefa e uma redação. Seu filho sentou e você achou que ia durar 1 hora para cada atividade. Você separou para fazer por 1 hora. Mas o seu filho, naquele conteúdo, ele fez em meia hora a atividade de matemática e fez em 15, 11 anos. Posso ter escrito errado. Ah, tá. E eles conseguiram fazer em menos tempo. Se essa criança conseguiu atingir o objetivo, isso significa que aquele conteúdo que você colocou como planejamento inicial, ela deu conta. Você pode até colocar alguma coisa extra no dia. A gente tem uma certa tendência, isso é bem comum, foi a Beatriz, né, que fez essa pergunta. Quando a gente tá na escola, a gente tem lá as horas de escola, né? Então é obrigatório um mínimo de 4 horas de estudo, 4 horas e meia. Porém, nós, professoras, nós sabemos que as crianças não ficam estudando 4 horas, 5 horas. Elas vão ao banheiro, elas conversam com o vizinho, elas jogam papelzinho no fulano de tal, e isso faz parte da vida escolar. Então, dentro de casa, a gente precisa estar muito focado mais em atingir, em saber, em conseguir compreender o conteúdo do que nas horas de estudo. Então, uma criança pode precisar de 1 hora para estudar a mesma coisa que outra criança precisa de meia hora, 40 minutos. E as duas compreenderam bem o conteúdo. Não tem problema. Entende? Porque a gente tá muito preocupado com a questão de horário e daí as outras coisas ficam, né? A gente não precisa dessa burocracia dentro do homeschooling. Então eu vou bater para sempre na tecla. Eu prefiro que as minhas filhas aprendam de verdade do que ficar mais preocupada com o tempo da aula. Então, hoje mesmo aconteceu. A minha filha estava com uma dificuldade... Era uma equação, eu não lembro direito o que era, mas ela estava com dificuldade. Era uma coisa que eu achei que ela já sabia fazer e não fazia parte da aula. Eu parei aquela aula porque eu quero que ela realmente aprenda. Então, nós não demos conta da atividade do dia, naquele tempo, porque o mais importante é que ela aprenda de verdade, tá? Então, deixa eu ver aqui. Como fazer com a memorização? Olha quanta coisa que foi colocada aqui. Homeschooling com idades diferentes, mas enfim, vamos aproveitar aqui, né? Como fazer a memorização? Filha acha chato ficar repetindo. Então, faz um pouquinho todo dia. Não faz querer, assim, ó. Não faça a criança, e nem você, por favor, achar que ela tem que memorizar do dia para noite, né? No mesmo dia. Não, faz todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Então, é uma poesia, lê a poesia. Então, todo dia, antes de começar os estudos, lê a poesia, tá? Então, o pai ou a mãe lê a poesia. Aí, se a criança já lê, faz ela ler a poesia. Aí, a segunda etapa, você fala uma frase e a criança repete. Você fala outra frase e a criança repete. E assim até o final, né? Ou então, separa por estrofes. No dia seguinte, você lê, ela lê, aí depois você fala a primeira parte do verso e a criança acaba com a última parte. E assim até o final. Entende? Um pouquinho. A gente não precisa ficar 20 minutos na memorização. É um pouquinho todo dia, até a criança conseguir fazer a memorização. Próxima, vamos ver, ó, de novo não tá aparecendo. Tá estranho isso aqui. Como saber qual o melhor material usar diante de tantas opções?
Aí, gente, é uma questão de planejamento. Você precisa saber quais são os seus valores. Você precisa saber quais são os seus objetivos com a educação. Diferentes objetivos, diferentes materiais. Então, o teu objetivo é trabalhar, é fazer com que as crianças tenham mais contato com, não sei, com a natureza. Você quer mais experiências, você quer que ela tenha um contato empírico. Daí não tem como pegar um material que seja apenas textos, entende? Não tem como você pegar um material que não vá de encontro com os teus objetivos. Então você precisa fazer um planejamento inicial. Então você precisa saber quais são os seus objetivos, quais são os valores da família, por que você quer o homeschooling, por que você quer dar aquela aula, aquele conteúdo. Então, história. Eu quero que meus filhos saibam história do Brasil. Por quê? Aí, com o porquê você vai atrás. Porque daí não é todo livro de história. Existem livros de história que falam, existem historiadores que, mesmo indo contra as evidências, falam, por exemplo, que Dom Pedro era um caipira. Uma pessoa que sabe 20 e poucas línguas é um caipira? Ele era um diplomata. Mas você pode encontrar essas informações em alguns livros de história. Então, quando você sabe os teus valores, você consegue procurar materiais adequados. Como que eu pesquisei o meu material de matemática? Eu, Cibele, tenho dificuldade com matemática. Eu tremia na base com matemática. Eu fui atrás, e eu não queria que as minhas filhas tivessem esse medo. Eu fui atrás de um material que me desse condição de ensinar bem, então ele tem um passo a passo, e eu estou aprendendo junto, e elas estão começando a conseguir aprender de forma autônoma também, tá? Próximo. Acha importante separar os estudos, horário de estudo de 4 e 11 anos? Olha, Darlene, você que me fez essa perguntinha. No começo da live, eu comecei já falando, não sei se você conseguiu estar aqui no começo, que você pode e deve começar pelo mais novo. Mas isso não significa que o teu de 11 anos vai ficar sem fazer nada, tá? Então, comece pelo menor. Mas dê conta do de 11 anos, o que ele consegue fazer sozinho, tá? Qual revisão? O que você, enquanto você estiver lá rolando no chão com o de 4 anos, o que o de 11 vai estar fazendo, tá bom? Ai, boa noite, Cibele, linda, olha que delícia receber isso. E os filhos mais velhos, é interessante ajudarem as crianças mais novas? Com certeza, com certeza. As crianças têm um jeitinho de falar diferente da gente. De nada, Darlene. Mas assista eu não sei se você conseguiu assistir, assista o começo da live que eu dou uma explanada nisso, que é o que eu faço com as minhas filhas. Eu acho que é super importante. Inclusive, a velocidade com que eles falam, algumas coisas que a cabecinha de criança percebe que a gente não percebe, eu acho importante. É claro que é bom que a gente esteja ali mais ou menos por perto para fazer algumas intervenções, né? Mas é possível que isso aconteça, eu acho bom. Gente, 1 hora de live quase. Como não sobrecarregar os filhos que vão à escola, eu já falei sobre isso. Como fazer um bom after schooling também, agora que tá vindo aqui. Então, eu acho que é isso, pessoal. Acho que as perguntas já acabaram e nosso tempo está acabando também. Fiquei muito feliz com a participação de vocês e eu espero ter conseguido mostrar que é possível, tá? Mas lembrem, é um processo, tá, gente? É um processo. As crianças vão ter que perceber essa alteração na rotina para que comece a dar certo. E vocês vão ter que ter a disciplina de também ajudar os mais velhos a fazer essa listinha e dar conta dessa listinha. Eu falo por experiência própria. Vai sair uma lista, depois vai sair outra, e aí a gente vai fazer outra e vai refazer. Esqueceu da lista por um tempo, aí refaz de novo, tá? Mas é o que tem dado certo aqui em casa. As minhas filhas ficam nessa mesa aqui, as mais velhas, fazendo essas atividades ou fazem as tarefas, né, do lar e depois vem para cá, enquanto eu fico na sala do lado com as mais novas na fase de pré-alfabetização e alfabetização.
tá? E aí a gente dá aula de manhã para elas e de tarde a gente tenta encontrar com os amigos, fazer uma culinária, fazer um passeio, tá bom? Que bom que vocês estão gostando, tá? A Isabelle chegou agora, olha só, Isabelle, tô finalizando a live. Eu queria pedir para vocês, se essa live foi boa para vocês, mandem no aviãozinho para quem vocês sabem que pode ser que ajude, tá? Ajuda bastante a gente e ajuda outras pessoas também. Tá bom, pessoal? Então é isso. Boa noite para vocês e que a semana de vocês com os filhos de idades diferentes possa ser mais tranquila, mais proveitosa e que surjam muitas e muitas memórias afetivas desse período que vocês estão junto com os filhos de vocês. Homeschooling é para isso também, tá bom? Boa noite, Deus abençoe cada um de vocês. Até mais!